Shalom Plenas, mais uma vez estamos aqui, nós, mulheres plenas, né, do Ministério de Mulheres Plenas da Congregação Bereshit. Eu sou a Daniele Fernandes, porque tem uma outra Daniele à mesa, né? E nós fazemos parte da Congregação Missão Bereshit, e esse é um projeto, Chá com Torá, é um projeto do Ministério de Mulher Plenas, e mais uma vez estamos aqui no episódio, né, das matriarcas da Torá. Já falamos sobre Sara, já falamos sobre Rivka, e agora nós vamos falar sobre Leá, né? Então nós preparamos essa mesa mais uma vez, né? E convidamos a você para participar conosco dessa trajetória de mais um episódio da história das matriarcas, amém? E nós estamos aqui com a missionária Damares, que é a líder do Ministério de Mulher Plenas, Daniela Arona, né? Que é nossa morá também da Congregação Missão Bereshit. E nós vamos falar um pouco sobre mais uma matriarca, sobre essa matriarca que parece tão frágil, indefesa, mas uma mulher muito forte, né? Uma mulher resiliente e que realmente passa para nós. Por isso nós estamos aqui estudando para passa para nós essa força, essa determinação de dar continuidade à história que as outras matriarcas, né, também passaram para ela. Amém? Então, vamos lá, a missionária Damares. Quer falar alguma coisa? Dani, se apresentar. Shalom, shalom. É um prazer, né, compor aqui essa mesa, falar dessa mulher tão importante que ela foi, assim, a princípio, né, como rejeitada, como a não escolhida, mas teve um papel fundamental, né, na construção aí do povo judeu. Amém. Eu queria falar assim, que contar a história de Leá, né? De Lia, o Leá, a gente tem aqui uma história de duas irmãs, né? A história das duas, elas se entrelaçam de uma forma muito forte. Verdade. E a gente, como a Dani já apresentou, né? E a Damares aqui falando sobre essas características dela, nessa jornada, né, dessas mulheres, das matriarcas, a gente tem visto uma sombra, né, da vontade do Eterno para a criação de um povo. Exato. Desde Sará, né? Sim. E que elas vêm carregando, né, essa mensagem. Todas essas mulheres que entraram, vocês vão ver os outros episódios, todas elas carregando essa mensagem. Sim. E desejosas de cumprir essa missão, né? Exato. Então, quando a gente vai falar, então, agora sobre Leá, durante a nossa fala, a gente vai ter alguns momentos de falar de Raquel, que será o próximo episódio, né? A gente vai entrar, mas agora numa perspectiva de Leá, né? Exato. Que, para mim, né, vocês já deram algumas características, eu guardo, assim, resiliência, que você falou, e perseverança. Uma força de perseverança que é, assim, para mim, fora do comum. Exato. De compreensão de um chamado, e ela aceita esse chamado e se submete para cumprir o chamado. Resignação. Resignação. São palavras que a gente pode usar para falar sobre Leá, né? Então, que o Senhor te abençoe nessa história. Lembrando também que o chamado delas junto com os esposos, porque a gente fala muito dos patriarcas, né? Isso aí. Mas as matriarcas florescendo, cumprindo o seu papel na construção desse chamado de uma nação para carregar a Torá. Então elas foram fundamentais, com uma perspectiva até de profetas, né? Profetisas neste caminhar. Então, que o Senhor te abençoe e que a gente possa trazer aqui hoje um ensino sobre a vida dessa mulher tão interessante, amém, tão abençoada. Damares, quer passar alguma informação? Quer dar alguma introdução? A gente pode começar falando, né, do contexto. Então, vamos lá. Então, eu vou convidar você que está em casa para você abrir sua Bíblia lá em Bereshit 29, que é o início dessa história, né, de Leá. A gente fala Leá. A gente estuda, né, que a gente, para passar para vocês as informações, eu vi um comentário que o nome de Leá, né, Leá,
para alguns comentaristas, é porque a mãe dela, né, na hora do parto, quando foi tê-la, né, foi um sofrimento tão grande, foi um parto muito difícil, ela teve uma gestação muito difícil. E na hora de ela ter Leia, de Leia sair, né, do ventre, a mãe estava tão exausta que ela falou, Leia. Porque na cultura judaica, na verdade, quando os hebreus, né, os israelitas, quando eles falam hebraico, eles falam com aquela sonorização. Tudo que eles vão falar ou explicar, eles falam com a sonorização do que está acontecendo naquele momento ali. Então, por isso, essa característica, né, que eles falaram do nome de Leia foi Leá, porque a mãe dela estava tão cansada na hora do parto e ela fez dessa forma. Não porque estava cansada da situação de ter a filha, mas um suspiro de alívio, né? Leá. Por isso, desse nome dela, a gente pronunciar o nome dela com esse alívio, essa coisa mais prolongada, Leá. Né? Então, a gente vê nessa situação. Então, abra sua Bíblia aí em Bereshit, Gênesis 29, a partir do versículo 1. Né? Eu vou ler até um pouco depois, que ali está falando de Jacó, quando chegou, né, a terra, né, de Labão. E vou ler lá do versículo 9. E quando lhes falava Rachel, chegou com as ovelhas de seu pai, pois cuidava delas. Quando Yaakov viu Rachel, a filha de Labão... Eu estou lendo Rachel primeiro, gente, porque a gente não tem como separar a história de Leia de Rachel. Né? A história delas se une, como a Dani falou, e a gente não tem como falar de uma sem a outra, né? Desse início aí. Quando Yaakov viu Rachel, a filha de Labão, irmã de sua mãe, isso é muito importante, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Yaakov subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço e deu água ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Yaakov beijou Rachel e chorou em alta voz. Yaakov disse a Rachel que ele era parente de seu pai e filho de Rivca, e ela correu e contou ao pai. Quando Labão ouviu as notícias de Yaakov, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o e o beijou e o levou para sua casa. Yaakov contou a Labão todo o ocorrido e disse a Labão, você é de fato minha carne e meu sangue. Depois de Yaakov ter permanecido na casa dele durante 1 mês, Labão lhe disse, por que você deveria trabalhar para mim a troco de nada? Só porque é meu parente? Diga-me quanto eu devo lhe pagar. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leá e o nome da mais nova era Rachel. Os olhos de Leá eram fracos, Rachel, porém, tinha boa aparência, com belos traços. E daqui a gente começa a história de Leá. Né? Eu li essa parte anterior porque é importante a gente ver esses pontos de quando Yaakov chega naquela terra, ele encontra primeiro Rachel, que era a amada dele, depois a gente vai contar a história de Rachel, né? E a importância de eles terem essa ligação familiar, né? De saberem um tratar o outro de irmão, ele sabia que o tio dele, né, ele tratava como irmão. Então é importante a gente citar essas falas da Torá, porque a gente não tem como a gente dar continuidade sem falar essa parte, amém? E a gente vai falar sobre a parte histórica, né, Dani? Para poder a gente entender o contexto total, né, da história de Leia, amém? A gente pode, quando a gente fala do contexto da história dos patriarcas, né, e aqui das matriarcas, a gente está falando aí em torno de 1700, né? 1800 anos antes, né, de Yeshua, antes de Jesus, né, do ano 0 no calendário gregoriano. Então estamos falando de um povo nômade, um povo que a gente vê a história que estava conquistando, começa então a conquistar e a viver ali na região de Canaã, né? A princípio vivendo em tendas, né? E essa história delas, a base fundamental, né? O texto que a gente tem sobre toda a história é a Torá. Sim. Quando a gente vai procurar pesquisas arqueológicas,
a gente não encontra ainda nada assim que fale ou que comprove sobre eles, porque nós estamos falando de muitos anos assim antes, né, da era cristã. Então a gente tem os comentários, que a gente vai falar muito sobre os comentários dos sábios, né? Talmud, os Midrash, né? Os Midrashim, a literatura judaica, Isso. porque é a história do povo de Israel. Então, muitas vezes a gente vê pessoas falando com tanta propriedade sobre as matriarcas e os patriarcas, mas a gente precisa considerar o que o povo, os descendentes deles, dizem sobre eles, né? E aí a gente, quando vê a questão arqueológica, até alguns cientistas chegam a dizer que eles são lendários, né, por não ter uma prova, mas nós estamos falando de muitos anos. Sim. Então precisamos respeitar a literatura e, principalmente para os da fé, crermos na palavra que conta a história deles. A gente vai, se você for a Belém, né, a gente tem lá o sepulcro de Raquel, né? E alguns dizem que não é confirmado, mas ele é reconhecido como o sepulcro de Raquel. Fora isso, né, se a gente for falar dessa questão histórica, a gente realmente não tem ainda uma prova arqueológica. Apesar de que sobre Abraão nós temos o local histórico, né, nos altos, onde ele vai retirar Ló, em tantas outras coisas, a questão de Sodoma e Gomorra já comprovada. Então a gente vai vendo coisas da história, do período delas, né? Sim. Que a gente consegue confirmar. E a gente falando assim nesse contexto, a questão central é a questão familiar, né, delas, principalmente na vida de Léa. Exato. Que é muito forte. Num período, quando você fala de um contexto histórico, um período onde era fundamental que as mulheres gestassem, tivessem filhos, né? Porque o povo estava crescendo, havia uma promessa, né? Então todo o contexto vai ser em cima da questão familiar. E a gente falando de Léa, ela é a matriarca da metade das tribos, né? 6 filhos, homens das tribos, patriarcas, né? Os líderes, e uma mulher, né? Então, quer dizer, ela gerou 7 filhos, né? E isso numa balança, quando eu falo da vida de Leá, eu vejo uma balança. Eu até desenhei aqui no meu caderninho uma balança. O tempo inteiro eu vejo a Shem, o Eterno, numa balança com as duas, né? Nós vamos ver equiparando aqui, trazendo justiça na relação das duas, né? Como nós já falamos, essa questão de mais de uma esposa, ela traz situações muito difíceis. Que algumas pessoas até questionam, né? E a gente assim... E acham que aquilo ali foi uma abominação, né? Diante do Eterno. Podemos falar sobre isso já? Então, já entrar na questão do casamento. Se você quiser deixar para depois, pode deixar. É só para pontuar que você falou uma coisa que é importante a gente deixar claro, que é a questão do casamento, porque muitas vezes a gente vê a história bíblica daqui para lá. Isso. Então, de 2025, sempre falo isso. Irmãos, para lermos, irmãs, para lermos a palavra de Deus, precisamos entender o contexto de lá para cá. Como era, o que acontecia. O nome disso é empatia com o texto que se lê, né? Com a cultura do povo. Então, a gente vai falar sobre essa questão desse matrimônio. Mas eu vejo uma balança do Eterno. Então, nessa situação, nesse contexto, tentando trazer um equilíbrio entre a relação de Jacó com as duas, né? E aí a gente vê Leá, então, vamos dizer assim, uma tentativa aqui de equilíbrio, sendo a matriarca da metade das tribos, mais os 2 da sua serva, né? Zilpá. Então ela chega a 8 dos 12, mais uma moça, Diná. Então, esse é o contexto de Léa, né? Que vem, como a gente já falou aqui, Dani, elas vêm num desenrolar de uma história que elas já conheciam, de uma promessa para Abraão, Isaac, e agora mais um descendente, que é Jacó. E segundo os sábios da literatura, elas tinham consciência
dessa Exato. promessa, desse chamado dessa linhagem. Inclusive, Leá e a sua irmã Raquel, né? Raquel, é. E então elas estão. Esse é o cenário que a gente vê aí falando sobre o contexto histórico. Estamos falando de então, uma história de muitos e muitos anos que tinha uma questão cultural bem diferente da nossa. Amém. E a gente até entrando mais um pouquinho, né? A gente pode entender que, como você falou, né? Agora, elas já nasciam, né? Nessa questão familiar, elas já nasciam com essa questão do entendimento, né? Do que a partir de uma certa idade, elas já viveriam como mulheres, né? E a gente lendo a história, a gente vê que as duas já tinham uma idade avançada. Senão, Raquel também não poderia casar com Jacó, né? Porque até a Damares também vai comentar sobre isso, em relação a que algumas pessoas falam do nome dela, cansada, né? Sobrecarregada. Tem até um termo que a gente usam também. Como é que é, Damares, que eles falam? Olhos o quê? Tenros. Não, olhos baços, né? E assim, que a palavra fala muito sobre isso, né? São olhos tristes, entristecidos, né? Porque Leá, ela tinha um entendimento, ela sabia que ela ia casar com o mais velho da família de Isaac, que era Esaú, né? Mas por conhecer e saber da fama de Esaú, ela chorava o tempo inteiro e ela chorava, não, eu não quero me casar com esse homem, eu não quero me casar com ele, né? E da mesma forma Raquel também sabia que ela ia se casar com Iacov. Leia era uma mulher caseira e Iacov era um homem também muito tranquilo, era de estudo, de ficar em casa, de cozinhar. E Raquel era uma mulher do campo, como Esav, né? Então, quer dizer, olha, as características de um para com o outro, se fosse para a gente contar verdadeiramente, se eles fossem se ligar, era para Raquel, para Esav e Leia para Iacov, né? Mas não aconteceu isso. Era mais velha com o mais velho e a mais nova com o mais novo, né? E então elas já estavam em idade de se casar. Inclusive Raquel, ela já estava em idade de se casar. E elas já tinham esse entendimento familiar, né? Que cada uma era prometida para a outra. Amém? E a gente pode ver aí, a gente vai entrar falando agora sobre o relacionamento, sobre a relação de Leia, né? A gente vai falar sobre a relação de Leia com seu pai, com seu marido Iacov, com a sua irmã, com seus filhos e até com o próprio Eterno. Amém? E eu vou passar a palavra para Damares, que ela pegou esse assunto aí também bem esmiuçadinho. Então, entendendo essa característica, né, da Leá, quando ela chorava, né, alguns estudos falam, né, desse choro, porque ela não aceitava casar, né, com Esaú. Outros falam não, que ela herdou da mãe, né? Por que ela tinha aquele olhar, aqueles olhos? Ela herdou da mãe. A palavra não fala, não menciona, né, a Dina, né, que é o nome da mãe, né, da Leá e da Raquel. Isso. Mas que ela herdou da mãe essa sensibilidade, esse olhar sensível. Né? Introspectivo. E o nome de Adina significa realeza, né? Fala de uma pessoa mais refinada. Refinada, exatamente, é esse termo. E aí, e por outro lado, distingue da Raquel em relação à beleza. Sim. Tipo, ela não era aquela pessoa que chegava... Chamava atenção, como a beleza da Raquel. Mas, com relação ao pai, né, essa relação da Raquel, da Leá com o pai, ela simplesmente aceitou, aquela resignação, ela aceitou isso. Uns falam, né, que ela foi, como se diz, fruto de um engano, foi usada, foi manipulada para enganar, né, Jacó. Então, ela simplesmente obedeceu o pai. Então, até pela cultura, como a Dani falou aqui, a questão da irmã mais velha ter que casar. Porque o casamento era uma questão de status. E a fertilidade também. Isso. Era uma coisa muito importante. Valorizada da cultura. Tinha que haver um crescimento, né? E aí, se a gente for olhar as características de Labão,
lá já em Gênesis 24, 29, fala do interesse dele em relação à questão da Ríbica. Isso. Ele já sabia né, o que... quando Isaac, né, chegou, né, então já sabia o poder e que ele poderia dar mais poder. Isso aí. Então, é considerado uma pessoa, de certa forma, interesseira. Interesseira. Ele era Isso. como chamam, ele era um velhaco, né? É. Ele aplicava golpes. Isso, né? E por isso que a Leá, né? Será que foi o resultado de um golpe, né? Considerando isso, porque colocar o Jacó trabalhou 7 anos, apaixonadíssimo pela Raquel, né? Amor à primeira Exato. vista, né? Tanto que a palavra aqui diz que os 7 anos nem pareceram poucos dias. De tão empenhado que ele estava para conseguir a amada. E na noite lá, o pai foi e colocou, mas ela simplesmente, o quê? Submissão, ela obedeceu. Né? E também ela não queria ficar Com Esaú. exatamente. Então se cumpriu, né, o que o pai determinou e ela foi obrigada a participar desse casamento duplo. Então, ela foi obrigada, não foi uma escolha. Ela não foi escolha nem de Jacó para casar, e não foi escolha dele, e não foi escolha de fugir daquela situação. Ou ela ia ou ela não ia. Então, essa relação com o pai é uma relação de submissão, de obediência, porque também ela entendia, né, o propósito do eterno na vida dela. Temos aí alguns pontos importantes, assim, né, para fechar. Quer dizer, resiliência, a própria característica dela como mulher, né? A questão cultural dela ser a mais velha, um acerto do pai, e a percepção espiritual, como ela não queria Esaú, principalmente porque ele chega contando o que aconteceu, porque ele conta o que aconteceu. E aí ele já era ali, já tinha recebido a bênção da primogenitura. Exato. Ela então, tudo aquilo, ela tem a percepção do que ela quis. Ela fez uma escolha. Ali, quando a gente fala que ela não teve escolha, sim, na preparação do pai. No coração dela, no íntimo dela, né, alguns vão dizer que ela amou Yaakov, né? E aí, que a gente está falando de escolha, a gente está dizendo assim, o silêncio dela foi que ela decidiu fazer parte disso. E por isso o silêncio dela naquela situação toda, né? Porque ela entendia a aliança, né, de Deus. De Deus com Yaakov, com Jacó, Abraão, aquela linhagem, exatamente. Né? Isso. E assim, ela... Lembrando que isso não estava quebrando nada de lei nenhuma com relação às coisas do eterno. Não. Nós vamos falar sobre as leis do casamento aqui, importante. O interessante é que ela aceitou essa condição. E lá na frente, né, depois que a Raquel é entregue para Jacó, fala também que ele se deitou com a Raquel, mas também amou Raquel mais do que Leá. Ou seja, ele também tinha um sentimento por Leá. Apesar de muitos falarem de ser uma pessoa rejeitada, que não tinha amor. Então a gente depois vai falar sobre essa questão da relação ela com Jacó. Exatamente. E essa condição que Leá aceita, né, vem também dessa situação de Jacó ter roubado, né, enganado ao pai, pegando a bênção da primogenitura, e a gente vê aí como se fosse um troco, né? Vamos colocar na nossa mais uma vez hoje. A balança, a gente vê uma história de balança, né? De equilíbrio aí. A gente vê até, de uma certa forma, a justiça do eterno aí, porque se ele enganou o pai, né? Pegando a bênção, roubando a bênção da primogenitura, e Labão já era uma pessoa que não era de confiança, ele enganava, era enganador mesmo. E Leia, a gente vê que ela era tão preterida, que era uma mulher tão assim, que não tinha valor dentro da sua casa pelo seu próprio pai, nem pela sua própria irmã, né? naquele período, naquela época, e ela acabou aceitando isso em detrimento desse engano,
né? O pai, Jacó fez esse engano e o pai também enganou a Jacó, o genro, né, dessa mesma forma. E ela acabou entrando nesse enredo aí, né, que a gente vê dessa história toda. E ela fica pra lá, essa balança que a Dani falou, né? Nesse enredo todo aí da história. E Leia, né, como a gente fala. Tem gente, até falando, tem gente que fala o nome de Leia ou Lia, né? Ou Leia ou Lia. Né? E ela foram duas matriarcas no mesmo período, no mesmo tempo, né? E a gente vê o peso das duas matriarcas ali. Sim. É porque a gente não tem tempo de falar, mas aí isso aí tem uma história muito, na verdade, mais profunda, né, em relação às duas aí. A gente aqui no estudo, a gente vai entrar em algumas áreas, mas é óbvio que nunca vamos esgotar todos os caminhos sobre todas elas. Né? Exatamente. E a gente vê que essas características dela como mulher, né, de mais introspectiva, de mais sensível, de mais não ser tão extrovertida, talvez, ou tão proativa como Raquel, né? Esse jeitinho dela, você vê que o contexto da história tem a ver com a personalidade dela. A gente no episódio anterior falou sobre Rivka, sobre Rebeca. A gente vê uma proatividade de Rivka, na nora Raquel. A gente vai ver. Elas têm uma proatividade para agir, né? Que tem um pouquinho de uma impulsividade, que elas têm consequência nisso. Você citou a consequência de Jacó, na questão do engano ali do pai, numa tentativa de cumprir aquilo que no caso de Rivka, que a gente comentou. Se você não assistiu o episódio, você assiste o episódio de Rivka. É bom assistir, né? Porque tem a sequência Sará, Rivka, para a gente entrar aqui agora em Leá, porque o que acontece é que há uma consequência para uma característica, uma ação que vai contra, né, uma mentira, que é um pecado, vai contra as leis do Eterno, né? Então tem consequência. Mas não era a vontade do Eterno? Sim, mas não era para ser feito dessa forma, né? Então a gente vai ver consequências aí. Até a gente no finalzinho vai falar, lá no próximo episódio, você assistir sobre Rivka, e ela tem uma característica assim, sobre Raquel, né, no final. Então, quando a gente vê essa característica, a gente vê que a personalidade de Leá leva ela ao casamento com Jacob, né? E aí se casam. E importante que a gente estava falando aqui, que além de Jacob não ter quebrado nenhuma lei do Altíssimo, era uma lei cultural. Então, assim, era lícito, né? Então, tudo bem. Aí ela se casa, e aí só que começa então um conflito. Começa a questão então da relação no casamento, na história de Leá, né? E essa submissão, a gente agora vai partir para a relação dela com o marido, agora com Jacob. Né, que a gente vê toda essa situação de Leá, que ela foi por submissão, por obediência, né? Essa relação com o pai, né, e saber exatamente que o pai estava errado, mas ela precisava obedecer ao pai para aquela situação toda ali que viria a acontecer. E agora a gente vai falar sobre o relacionamento dela com Jacob, porque é toda uma sucessão, né? Sim. Conta a história do relacionamento dela com o pai, né? O começo dela com o pai e agora com Jacob. Continua sendo uma mulher rejeitada, continua sendo uma mulher preterida. Esse sofrimento dela é muito importante pontuar, porque tem uma perspectiva messiânica. Né? No final a gente vai fechar. Messiânica. Nós vemos então um sofrimento, né? Uma característica de submissão e sofrimento, um silêncio e uma resignação, porque ela tinha entendimento de um propósito maior. Olha que coisa tremenda. Sim. Guarda, porque no final nós vamos fazer os apontamentos. Né? João 16:33. Aí eu me lembro, Yeshua vai dizer também, eu acho que o ensino para nós que é muito importante, que fala sobre a aflição do justo. Sim. Né? E a gente passa por aflições, mas nós não devemos reagir na força do nosso braço, mas confiantes de um propósito, de que o Senhor, Ele vê
Tanto que a gente vai ver o texto agora, próximo passo que é fundamental, acredito que já vão partir para aí, como você fala de desprezo, o termo bíblico é desprezo. Ela foi desprezada. De que forma ela foi desprezada? Porque esse desprezo ativa a justiça de Adonai. Né? Essa justiça começa aí, eu anotei isso, porque Yeshua diz, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí existe um jargão de dizer, eu venci, vocês vencerão. Não, ele diz, eu venci. Ou seja, busquem em mim para que vocês tenham resposta, para que eu os ajude a passar pela aflição. Muitas vezes ele não vai arrancar a gente da aflição, vai passar conosco. E ela compreendia isso, e a gente vê Yeshua ensinando isso para nós, né? Então, passar pelas aflições que nós teremos, e ela é um exemplo disso. Aí sim, a relação com o esposo, né? Porque ela foi, vamos dizer assim, durante 7 anos, Yaakov trabalhou por Raquel. Sim. Se a gente se colocar lá, se transportar para essa situação, o pedido foi feito por Raquel. Então havia ali uma relação muito forte entre ele e Raquel. Sim. Eles, vamos dizer assim, paqueraram 7 anos, planejaram 7 anos, geraram expectativa 7 anos. Léa não estava nesse projeto. Ela não estava no projeto. Então, a realidade ele é muito dura, porque havia uma expectativa, uma ansiedade entre os dois para estar juntos. Sim. Que em momento nenhum Yaakov olhou para Leá, ela era cunhada, seria sua cunhada. Então, quando esse casamento acontece, olha o clima, né? Que a gente tem que entender a situação, o clima que está ali. Ficou uma situação bem complicada muito dentro da família. Difícil. Muito difícil. E assim, falando sobre relação de homem e mulher, em comparação a como a Damares colocou aqui e lembrou, porque o texto deixa claro que Yaakov amou. Senhor. Né? Foi uma coisa assim de alma, né? A sabedoria judaica, a literatura vai dizer, os rabinos vão falar sobre esse amor de alma, uma ligação, uma conexão de alma muito grande, que foi alimentada há 7 anos. Sim, sim. Então, quando ela é entregue como esposa, e mesmo que 7 dias depois Raquel seja entregue como esposa, e ele vai trabalhar mais 7 anos, como ficou essa relação com Léa nessa história? Ela não estava prevista. A cabeça, a mente, o psicológico, emocional. Ela é um ser humano, vamos lembrar disso. A gente coloca isso para os nossos dias, Sim, a gente vivencia imagina. isso, né? Todos os dias. A gente, são situações que a gente vive, né? Fica nessa dualidade, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que eu pratico, de que forma que eu posso agir nessa situação. Isso a gente tira para nossa vida hoje. Em alguns estudos fala ela como uma esposa invisível. Né? Porque eu acho que o foco de Jacó sempre na Raquel, num grande amor da vida dele, né? O fato dela não ter sido escolhida, o tratamento com a indiferença, isso tudo ela deve ter suportado. Né? Era uma presença tolerada. Tá ali, um enfeite ali, né? Vamos deixar ela ali mesmo, vamos deixar ela ali mesmo. E não era ouvida. Então, todos esses... Não tinha voz, Não tinha voz. Todos esses sentimentos, isso vai desdobrar no nome dos filhos. Exato. No significado dos nomes dos filhos. Que é, mais uma vez, a balança. Porque o Eterno vai olhar, vai ver que ela era desprezada. Aciona, então, a justiça, o Eterno vê uma injustiça. É isso aí. E aí tem uma ação. Isso. Né? O nosso Deus, Exato. Exato. E aí os filhos de Deus não folgam com a injustiça. A gente vê uma situação e por todo esse cenário. Então, a gente vê uma história sendo construída real a partir de agora com Leá, como a primeira esposa. A primeira esposa. Mais velha, né? E então uma história real. Começa então o Eterno, então a abençoa com filhos. Uhum. E aí agora a gente vai ver essa história com os filhos. Aí eu coloquei uma coisa muito importante, que ela vai construir, ela vai ser aquela que vai construir então a história das tribos. Sim. Com Yaakov. Começa então uma balança. O amor
é de Raquel. A admiração e o amor e os olhos são de Raquel. Porém, o Eterno então vem na balança e começa a ajustar essa balança. Então ele olha torna aquilo... Raquel estéril e abre a madre de Leá. Ele permite, então, a madre de Leá, então, de gerar. Começa, então, aí, ó, o jogo também da balança. Exato. E pode falar, Damares. Não, e eu acho que, assim, nesse casamento, quando a gente fala de Shalom Beit, né? A Shalom Bait, a paz no lar, né? Essa paz, eu acho que ela não tinha essa presença, porque não era ouvida. Isso. Né? Não tinha uma atenção mútua. Nós estamos falando aqui, também é importante falar assim, a gente escuta assim, os olhos terros, baços, eu já ouvi coisas assim, que ela era vesga, sim, que ela era, né, que ela realmente. cega, que o olho era branco, eu já ouvi tudo. Irmãos, não, irmãs, não é isso. A tradução não é essa. Não é essa, a gente está aqui... Ela era uma mulher bonita, mas ela tinha um espírito. Quando fala do olhar, está falando das características, a personalidade dela, mais introspectiva, mas ela tinha personalidade para viver o papel que ela viveu, inclusive. Sim. Né? Então, mas uma moça, uma jovem que era bonita, mas nessa condição toda, nessa circunstância toda, realmente ela passa, então, por essa situação. Exato. Quer colocar mais alguma filhos, coisa sobre o casamento? Né? Não, agora a gente vai para falar sobre a Agora a gente vai falar exatamente o relacionamento dela com Raquel, né? De que desde o princípio, né, a gente vê toda essa situação aí também, que a história gira em torno da rivalidade dela com Raquel, Sim. a inveja de Raquel, né, em relação a ela, por causa dos filhos, porque ela podia ter filhos e Raquel não, né, da forma que ela se portava, mesmo com toda a luta, com todo o sofrimento, e Raquel tinha essa inveja dela, né, sendo desprezada ou não, mas Raquel continuava com aquela inveja dela, né? E essas duas irmãs são esposas de Jacó, como falou, né, na palavra, competem o tempo inteiro. Sim. Pelo amor de Jacó, de estar mais aparente, né, em situação, ser mais relevante do que a Raquel e não era. Ela queria parecer de uma certa forma como Raquel e também não tinha jeito, não tinha, como a gente falou. Teria até situações de humilhação. Isso no dia a dia devia ser uma coisa muito difícil de lidar. Constrangedor. Eu fiz uma anotação aqui que a gente percebe em Raquel, aí vamos lá, a personalidade dela, que nós vamos abordar no próximo episódio, né, o foco em Raquel no próximo episódio, mas essa rivalidade, a Torá cita que vem do coração de Raquel. Você vê que o coração de Léa não existia isso. Essa característica a gente vai ver falando de Raquel. E uma coisa muito interessante que eu quero me ver agora à memória, até na hora do casamento de Jacó com Leá, Raquel deu uma senha, porque ela tinha um código com Jacó. Porque era costume daquela época, né? Eu até vou colocando aqui pra gente poder chegar aqui, a cultura, tá, gente? Que nos Isso fala sobre isso, né? Porque naquela época eram beduínos, eles eram tidos como ciganos, né? Naquela época também, né? Não paravam, né, no local, então eles estavam sempre mudando de lugar e era cultural aquilo, né? Eles se casavam, a mulher não era vista na hora das núpcias, né, no palio nupcial, então era coberto mesmo e não sabia com quem ele estava tendo relações ali, né? Tá num momento de intimidade. E Raquel, ela deu esse código para Léa. Ela sabia o que já estava acontecendo, que o pai estava preparando tudo aquilo e ela sabia. Né, que ela deu esse código para ela. A literatura fala sobre isso. Exatamente, para que ela fosse recebida por ele lá, por Jacó, na noite de núpcia. Né? Eu acho que isso também trouxe mais inveja, mais ira a Raquel em relação a Leá.
né? Porque ela sabia de tudo que estava acontecendo agora de fato mesmo. Não, essa conversa do pai com as duas para dizer o que ele ia fazer, porque ele prendeu. Ela deve ter ficado presa em algum lugar. Sim, Vem cá. sim. A situação foi terrível. Exato. E isso começou a trazer, então, que as duas que deviam ser amigas, irmãs, começou a trazer problemas entre elas. Mas você vê que a personalidade de Leá, o tempo inteiro a gente está falando das características dela para tirar ensino para nós. O comportamento dela até então, ela vem tentando. Ela tá no meio daquela situação ali. Ela tentava se ajustar naquela situação toda. Mas ali. o tempo inteiro você vê os comentários rabínicos falando de uma percepção espiritual sobre a vida de Jacó, que ela tinha esse discernimento. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que todos eles comentam. E ela vai seguindo aquilo ali. E aí, quando o Senhor abre a madre, 4 filhos ela tem. Já de cara, já vem 4 filhos, um atrás do outro. Até que, então, o texto da Torá diz que Raquel percebe que era estéril. Isso aí. E então ela inveja a irmã. Por que minha irmã está tendo filhos um atrás do outro e eu não? E eu não. E aí eu até botei que versículo 31, ela é desprezada. E no 32, Raquel, então... É citada a inveja de Raquel. Isso. Então a gente está seguindo aqui os acontecimentos. Esse sentimento, então, que a Torá fala mesmo de inimizade, de inveja, vem no 31 do capítulo 29 e depois o 32. Ela é desprezada e depois a gente vê a inveja de Raquel, né? Porque o Senhor, então, começa a dar filhos a ela. E aí começa a construção, de fato, das tribos. Uma vida real com Leá, né? Mas tem também uma parte aqui, né, no capítulo 30, né, que fala da negociação dela com as mandrágoras. Um pouquinho mais à frente. A gente vai chegar lá. Filhos, um pouquinho mais à frente. A gente está aqui falando de características, porque a gente não vê... a gente vê uma diferença entre as duas, de personalidade. E o Eterno, porque Jacó no meio de tudo isso. Ele no meio de tudo isso. Aí a gente falou aqui, né? Imagino que o Eterno foi tratando com ele também aquilo que aconteceu lá atrás, processos de tratamento que duram anos, consequências de escolhas que duram anos. Né? Às vezes na sua vida a gente tem, cada um de nós, alguma escolha que fizemos que duram anos para se ajustar. E o desespero não pode vir. Você precisa compreender o tempo do Eterno de tratar, muitas vezes, porque senão você vai ter outra ação errada, impulsiva, e ao invés de compreender que se você é filho do Altíssimo, você precisa compreender que há consequências que você vai precisar passar e aprender. Esses acontecimentos foi exatamente o tratamento com Jacó. Houve a situação das 2 irmãs, mas o tratamento maior foi com Jacó. Por quê? Ele, quando enganou seu pai, a gente não tem como falar sem outra palavra, né, do engano e também não citar isso de Jacó, porque vai chegar aqui. Quando ele engana seu pai, e quando Jacó... Jacó não, pai, meu Deus. Labão. Não, pai de Isaac. Como de Isaac. Pergunta a ele, porque ele já era cego, né? E Jacó chega ao pai, o pai pergunta quem era ele. Ele falou que era quem? Que era o irmão. Esav. Ele não assumiu a sua identidade. Ele podia ter falado, eu sou Jacó. Ele assumiu a identidade de Esav. Então, quando ele assume a identidade de Esav, o que acontece? Tudo aquilo que era para Esav, acontecia com Esav, passou para ele, automaticamente. Ele assumiu a identidade de Esav. E a partir do momento que ele tem encontro com o anjo, e o Senhor muda o nome dele de Jacó para Israel, aí ele assume a identidade. Que é bem depois aqui, bem né? Depois, ele aqui, a gente ainda está no processo dele, começando o processo delas. Exatamente. Então, são coisas que a gente vê que a identidade dele vai sendo moldada ali, e através de Leia e através de Raquel, que depois a gente vai falar. E aí, Dani, a gente tira outro ensino. Às vezes a gente ora ao Eterno por alguma coisa e quer uma resposta, vamos dizer, mais rápida, porque ninguém quer passar por dores, por sofrimentos e essas situações que a gente está vendo, mas
O que a gente pode aprender disso aqui? A gente está caminhando na história, aqui a gente já passou alguns anos. Isso. Estamos falando de filhos que vieram e essa disputa São toda. muitos anos. Quantos anos? Às vezes a gente leva na nossa vida anos com histórias que a gente clama ao eterno. Exato. E isso demora um pouco. E acha que nunca vai acontecer, que aquilo ali, não é pra mim, até quando eu vou ficar sofrendo, até quando, né, isso vai ficar acontecendo comigo. Agora você Só sabe que a gente quer atropelar o tempo do Senhor. ou então às vezes desiste, corta. E aí você vai começar um outro processo em outro lugar e vai Exato. começar, porque aquilo que precisa ser tratado em você vai ser tratado agora ou amanhã, você só pode adiar. Isso. Porque o Eterno está tratando aqui com elas como Ele trata conosco individualmente para nos aperfeiçoar. Não existe outra palavra, Ele está nos preparando para o reino dele. Então, aquilo que precisa ser tratado em mim, por mais que eu queira dar uma fugir, volta como ou aconteceu fugir. com o Iacov. Iacov tentou. Ele saiu de um lugar e foi para outro, mas o Senhor falou, não adianta você mudar de lugar. Eu vou tratar isso Porque em isso você. é dentro de Nossa, você. Baruch Hashem. Isso é dentro, forte. é na alma. Existem coisas em nós que só o Eterno sabe que precisa tratar. Não e às adianta o vezes físico tá lindo, belo, maravilhoso, como Rachel, né? Mas tem sempre uma sementinha do mal ali. E a gente, quando falar sobre Raquel, a gente vai nesse ponto, porque o Eterno estava olhando ela também. E ele tinha que tratar ela, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Assiste o próximo. Mas então, o Eterno, ele estava tratando com Iacov através das duas irmãs. Por isso que a história sempre, a mulher de Jacó, Leia, né? Vai contando tudo aparado, né? Cercado por Jacó. Porque não tem como, quando a gente faz oração, né? Nas nossas orações a gente começa como? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, né? Que alguns falam Deus de Israel. E as matriarcas estão aí embaixo. A gente não cita o nome das matriarcas, né? Quando a gente começa as orações. Mas elas estão ali embasadas, elas estão na base deles ali. Porque eles eram um só. Não tem como a gente fazer oração ou falar de um sem falar das matriarcas, sem falar das mães, né? Das principais. Amém? Amém. Acho que aqui a gente começa então os filhos, né? Isso, os E aí filhos. a gente vai ver um processo agora do Eterno com Leá, tratando ela, né? Através do nome dos filhos, Exato. né? E aí, antes da gente entrar, não sei se vocês vão legal. trazer os nomes, falei sobre os nomes, mas eu creio que vocês anotaram também, Sim. porque a gente vê um processo de Deus, assim, muito lindo, tratando ela, tratando Leia através dos filhos, né? Que ele vai dando, dos nomes, a gente vê o Eterno tratando, né? É que cada um reflete algo na sua jornada, né? Emocional e espiritual. Amém. Exato. E assim, até entrando nessa parte dos filhos aqui, é muito importante a gente falar que era costume as mulheres darem nomes a seus filhos. Porque quando os homens davam nome aos seus filhos, a gente pode ver por Iacov quando deu o nome para Benjamim, que deu o nome dele como Benoni primeiro, né? Filho da minha aflição, filho da minha desgraça. Que pai que vai dar o nome do filho, né? Não. E Rachel já tinha falecido. Não, o nome dele não vai ser esse, filho da minha mão direita, né? Da minha mão de poder. Então, assim, as mulheres tinham costume de dar o nome para seus filhos. Por quê? A gente sabe que na cultura judaica eles têm essa coisa de tratar não somente o físico. Meu filho nasceu, eu vou dar o nome dele de José. Meu filho nasceu, eu vou dar o nome de João. Não é assim. Eles veem também a parte psicológica, da forma que o filho nasceu, e o contexto em que o filho nasceu, né? Por isso, os filhos tinham nomes significativos, né? Como a gente vai ver aqui agora, os filhos de Leia, que a gente vai falar agora, e depois, né, também tem o filho das servas, né? A gente não vai falar das servas, né? Porque o foco é nelas, nas matriarcas mesmo. Acho que a única coisa que vale pontuar, Dani, aqui, que é importante para você, é que quando a gente chega no ponto, a gente vai entrar agora na questão do crescimento espiritual de Leá, né? O tratar de Deus com ela agora diretamente. Mas é importante citar que neste ponto onde entram as servas, tem até comentários que dizem que eram irmãs também. Isso, também eram irmãs. Né? Das duas e tal. Mas, assim, é importante falar que aqui elas estão no período de alta competição. Aí Leia, humana, também
entra Sim. na competição, né? Porque, na verdade, quem puxa essa competição, olha, a gente falando de personalidade, é Raquel. Raquel fala assim, bom, então, percebendo a sua esterilidade, o texto diz que ela vai chamar sua serva e vai entregar, porque, mais uma vez, pessoal, cultura da época, tá? A gente Não pode estava esquecer sendo disso, quebrada nenhuma lei ali divina. E aí ela, então, dentro da cultura, falando sempre, é lícito, mas não convinha, não deveria, né? Tal, mas ali naquela cultura isso podia. Até porque a gente viu em Sara isso também quando ela deu Sara H. faz isso. Então, né? era cultural, não havia ainda uma lei que proibisse isso. Mas ela entrega, então entra uma competição. E os dois nomes, né? Já na competição, os dois nomes dos primeiros filhos de Bilá era serva então de Raquel. Raquel, então, começa esse jogo, vamos dizer Isso assim, né? aí. Um jogo de disputa. E os dois primeiros filhos, a gente vê na fala de Raquel que ela já estava competindo. Exatamente. Né? Nasce o primeiro, ela agradece ali o Eterno, Dan, né? E depois ela já entra, aí você vê na segunda fala, quando fala de Gade, que eu fiz até uma anotação aqui, afortunado. Naftali. Gade não, Naftali. Ela já entra na competição. É minha luta. É a minha luta. Minha luta. Ela, então, ela tá numa disputa. Ela é como se ela estivesse se armando. Isso. Né? Pra ir pra, realmente, pra... Então, você vê que a gente vê a personalidade das duas. E aí, depois, então, Leá entra na disputa com a sua serva, ou meia-irmã, Zilpá. E aí, o que acontece? Vem Gade, ela fala afortunado, e depois a gente vai ver Asher. E aí, olha que interessante. Olha como é que ela já tá ela caiu, vamos dizer, é uma expressão que a gente usa hoje, né? Caiu na pilha, né? Na verdade, ela entra nessa disputa e ela vai dizer que está muito feliz e as mulheres dirão que eu estou feliz. Então, ela tá ali buscando reconhecimento social, né? Olha, eu sou afortunada, eu sou feliz. Além dos meus filhos, o Senhor me deu mais 2, das minhas servas, eu vou ter o reconhecimento social. Então, ela precisa ainda ter um momento com o Eterno, ela entra nessa disputa, ela precisa desse reconhecimento. A gente já vê também não um foco só no amor de Jacó, porque é o nome dos primeiros filhos. Eu acho que a gente, se vocês quiserem comentar sobre o nome deles, né? Sim. A gente vê claramente ela focada no amor de Jacó. Quando chega em Judá, a gente vê ela já começando a compreender o Eterno em Judá. E depois a gente vê ela nessa disputa aqui. Aí, vamos falar dos nomes? Vamos. Eu vou ler aqui um pedacinho fala de Gênesis dos filhos, né? E falar um pouco também que os nomes têm a ver com Mashiach, né? Com Yeshua. Gênesis 30. Jacó e seus filhos constituíram as 12 tribos de Israel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos se não morro. Tem até uma música, né, que fala sobre isso. Mas não é dá-me filhos se não morro. É porque a mulher que era estéril naquela época, se ela não tivesse filhos, ela era tida como morta. Porque não podia gerar, ela não tinha vida. Sim. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Maldição. Maldição, exatamente. Então, ela quando fala isso, dá-me filho se não morro, porque ela estava sendo vista por toda a sociedade que era uma mulher estéril, ela não podia dar filhos, então a mesma situação de Leá que estava acontecendo, né? Que ela era preterida, que ela era deixada para trás, estava acontecendo com Raquel. As duas estavam passando processos difíceis. Pelo processos difíceis. Então, a mesma situação de não ser vista de Leia estava sendo passada por Raquel, também estava passando por isso. Amém? E muito interessante analisar os nomes dos filhos de Jacó, pois descobriremos que todos eles falam do Messias e Yeshua, direto ou indiretamente. Vejamos. Aí eu vou falar sobre Leá, se você quiser também, Damares, comentar alguma coisa. Reuben. Veja, eis um filho. Simeão, que vem de Shimar, de ouvir. Deus ouviu. Levi, aquele que ajunta, que une, né? Yehudá, Deus seja louvado. De Yehudá deriva a palavra Yehudi, judeu. Deus é meu louvor, ou louvado. Aí vem Issachar,
aquele que dá salário, recompensa. Zebulon, aquele que habita, faz morada. Convivência. Convivência, exatamente. Então, esses são os primeiros, são os 6 filhos de Leá. Quer fazer mais passar alguma mais informação? Então, isso tudo refletia o sentimento dela. Quando Exato. Deus veja, porque Jacó não via. Audição, né? Porque diz aqui, ó, vejam, aí vem aqui Adonai, ouviu. Então, essa importância, né, dos sentidos, né, de ver e ouvir. A gente serve um Deus que ouve as nossas orações, que Ele está vendo tudo. E tanto que fala que ela viu o quanto ela era humilhada, né? Viu o quanto ela era desprezada e ouviu o quanto ela era humilhada. Né? Isso está em parte do 31, né? No capítulo 29. Então, cada filho refletia praticamente e era como se ela fizesse uma compensação. Né? Eu não sou vista pelo meu marido, então aí tinha a compensação. Eu não sou ouvida, eu não tenho união com ele, eu não tenho essa convivência. Então, era praticamente isso. Essa e os nomes dos filhos, a gente vê até Reuven, né? Vejam filho. Cada filho que ela achava, tinha certeza que Jacó ia amar mais ela. Uma esperança de que Jacó ia amá-la mais, né? Exatamente, essa compensação. Então, essa esperança dela não morria. Não morria. E no original está escrito Hatikva. Essa esperança que não morre. Sim. Né? De perseverança, né? De ter sempre algo que acontecesse na vida dela, através dos filhos, né? Para receber o amor de Jacó. Mas um detalhe também importante, isso a gente pode até falar na parte do relacionamento dela com o Eterno, é que ela era grata, né? Porque cada nome que dava, sim, ela expressava ali a gratidão. A gratidão do Eterno. A importância da gratidão. Como eu falei um pouquinho antes, nos nomes, né, eu observei, e também estudando, né, Talmud, né, a literatura vai falar que, como a gente falou aqui, os primeiros 3 filhos, a gente vê o foco muito em Jacó, Sim. No amor conjugal, na necessidade de estar ali com ele. Em Judá, a gente vê louvor, já uma percepção dela olhando e agradecendo, como Damadi falou, já uma gratidão ao Eterno, através do louvor. Em Asher, né, a fala dela, a gente já vê ela na questão ainda da sociedade, ou seja, querendo ser reconhecida, a necessidade dela ser reconhecida, ver a vergonha, não, eu já não estou sendo envergonhada, eu estou prosperando nesse negócio, né? E aí depois de Asher, aí vem o ponto das mandrágoras, que a gente vai falar, eu acho que vale, porque para mim as mandrágoras são ponto de virada das duas. Sim. Mas logo após a gente vê Issacar como recompensa, né? Uma satisfação pessoal e plena, e Zebulon como convivência conjugal. E aí eu imagino uma mãe com 6 filhos, o pai tem que estar muito mais perto dela. Né? Talvez não necessariamente dormindo junto, porque a gente vai ver agora um outro ponto mais à frente das duas, mas a gente vê aqui o pai o tempo todo tendo que resolver questões. Havia uma convivência maior, porque ela tinha 6 filhos nesse sentido. O Midrash vai dizer que ela, então, o amor de Jacó já não era tão buscado assim, porque ela já tinha os seus filhos, estava cuidando, tinha aquela convivência. E ela também vai crescendo espiritualmente com o Eterno, e entendendo, e a gente vê isso através dos nomes, vai amadurecendo, né? Mas aí existe um ponto aqui importante, que é num período de colheita do trigo. Sim.
Podemos avançar aqui? Pode fazer dar a virada aí. a Que gente é vai o ponto, avançando. para mim, o ponto de convergência. As mandrágoras, que está em Gênesis 30, 14, 16, eu fui ver o nome no hebraico, Dudaim, plantas reconhecidas na antiguidade como associadas à fertilidade e à capacidade de reprodução. Então, esperança de concepção, e aí a gente vai ver Raquel indo até ela e pedindo. Isso. Ela sabe. E aí tem assim, Rúben, percebendo o sofrimento da sua Da mãe sua de uma mãe. vida inteira, a sensibilidade dele com a sua mãe, ele leva para sua mãe. E aí eu fui ver que isso não era fácil de se encontrar. Não. Ele encontra, e aquilo era uma coisa assim, muito importante, tinha uma representação de fertilidade a ponto, e aí sim, um ponto de convergência entre as duas aqui. A fala de Raquel é, por favor. E aí que a gente vai falar sobre ela depois, a gente vê, assim, ela baixa a guarda. É, Eu preciso disso. isso aí. E aqui elas Veio um vão pouco. acertar os ponteiros. É. Porque Léa, então, vai dizer assim, talvez anos segurando aquilo. Meu... Aquele momento de, você roubou meu marido esses anos todos, você tirou ele de mim. Agora você também quer, a única coisa que eu tenho, que é a minha fertilidade, os filhos que eu dou, porque até então Raquel não tinha filhos. Não tinha. Só os de Bilá, que não eram dela, Exato. gerado por ela. E aí a gente vê aqui então as mandrágoras como um ponto de virada. Os sábios vão dizer que é aqui tem um ajuste de contas entre as duas. Porque logo depois na Torá a gente não vê mais a disputa das duas. Essa aqui é uma virada. Encerra aqui. É uma virada. Apesar Fechou esse ciclo, né? apesar de que logo depois das mandrágoras a gente já vê que o Senhor dá filhos a Leá. Isso. E depois aí sim abre por A essa madre ação. E o texto vai dizer, que depois a gente vai falar de Raquel, que ela ora. Enfim, essa aí é a história de Raquel. Mas aqui Leá, então, ela cede, ela faz a troca. Não porque ela negociou ali uma noite com ele. Uma noite com ele não garantiria filhos. Mas a convivência que ela queria e tudo, e ela vê a necessidade da irmã. E ela faz essa troca segundo Amém. os sábios. Amém. Então, aí agora a gente, depois de toda a gente entender essa virada, né? Do encontro das duas e Léa ceder, né? Gentilmente, porque Raquel pediu o favor a ela para entregar, dar a mandrágora para ela. Isso é um trava-língua, tá, gente? Para Raquel, a gente vê essa virada aí. E a gente agora vê o quanto que essa atitude de Léa, né? Em relação a Raquel, o Senhor faz com que a adoração dela verdadeiramente suba. Porque alguns comentaristas falam que desde a criação até aquele momento ali, aquele foi o dia de adoração, que agradeceram ao Eterno. Primeira pessoa que agradece na Torá, que né? agradece na Torá. E isso ficou registrado. Ficou, e foi importante isso aqui, né? E a gente vê que essa adoração, mediante a oração dela inicial, né? Porque isso tudo também aconteceu porque Léa, ela foi uma mulher que buscou o Eterno para que a vida dela tivesse uma guinada, né? Tivesse uma reviravolta. Porque se ela tivesse casado com Esaú, ela não teria passado por tudo aquilo. Tá bom, vou casar com Esaú. Ia viver as intempéries dela com Esaú por ser um homem mau, um homem ruim, né? Mas não seria daquela forma ali, porque ela não teria essa competição com Raquel, né? E essa adoração... Seria ele casado já com outras mulheres? Sim, já tinha casado com duas mulheres de outro... Mas assim, outra coisa é casar pagãs. com a irmã, minha irmã. Exatamente. Laço. Exato, exato. Então... E a gente vai entrar agora nessa relação de Léa com o Eterno, né? A adoração, né? Eu quero passar para Damares, porque ela também enfatizou bastante isso na oração, na adoração, né? No agradecimento ao Eterno. É onde a fé se manifestou. E assim, cada vez que ele via, ouvia, ele recompensava. Mas nessa virada de chave, eu acho que foi uma cura ali. Cura. Foi Exato. Cura. E assim, que
talvez entendeu que o amor não estava, o valor dela não estava no amor a Jacó, É Jacó. mas sim ao eterno. Então essa virada aí, porque muitas vezes a gente sabe que ela foi criada no lar idólatra, o pai dela, Sim. idólatra, e ela tinha o Jacó, de repente, em alguns momentos o idolatrava. E aí, quando ela entendeu isso, né, passou, não, é o eterno, Isso. né, o valor, o amor ao eterno acima de todas as coisas. Aí foi essa virada, né, e não importa, né, eu até escrevi aqui, como o mundo te define, porque, né, a definia como uma pessoa sem brilho, Uhum. a irmã Rejeitada. É uma rejeitada, mulher a rejeitada. irmã aparecia mais, então ela era uma esposa invisível. Imagina todos os sentimentos, né? Aquela mistura, como ela se sentia. E ela foi recompensada. Então, Amém. assim, só em ela entender esse amor a Deus, a importância, e naquela cura, é rival, mas aí eu tô abrindo mão para ela. Amém. Amém. E muitas das vezes a gente não consegue fazer É isso. verdade. Então, Ceder. ceder. Abrir o coração, tirar a dureza de coração. Tirar a dureza, Porque ali tinha dureza de ceder. coração. Né? Às vezes a gente fica tão ali preso àquilo, então acho que isso foi libertador para ela. Amém. Amém. Entendeu? Amém. E o que é maravilhoso é que, apesar de tudo isso, foi ela que foi sepultada isso. em Marpela com os patriarcas e as outras matriarcas. Foi honra. Né? Raquel foi honra. Não está lá, né? Exato. E ela foi honrada como a primeira esposa e que construiu a maior parte das tribos. E você vê, até antes disso um pouquinho, quando Yaakov, ele volta para reencontrar com Esav, Yaakov era terrível. Yaakov era terrível com ele. É verdade. O que ele fez? Ele fez uma separou. Ele fez uma corrente, porque Deus. o medo de Jacó era tão grande de encontrar com o irmão. O que ele fez? Botou as servas na frente com seus filhos. Tem que citar depois isso. veio outra fileira aqui com Leia e seus filhos. Depois vinha ele e atrás ele estava junto com Raquel. Né? E ele falou assim, se tiver que morrer, deixa elas morrerem primeiro. Ele protegeu. Ali estava Raquel, que a gente vai falar no próximo episódio. Exatamente. Se tiver que morrer, que se elas tiverem que ser metralhadas, elas vão ser metralhadas primeiro. Mas até nisso o Senhor honrou ela. Honrou ela. Porque quem está lá em Marpela, das matriarcas, ela, a maior matriarca ali das tribos. Infelizmente, a gente vive isso hoje. Muitas mulheres tentando, a gente vê hoje, infelizmente, gente, muitas mulheres sendo assassinadas, mortas aí por feminicídio, né? As mulheres não tendo o seu valor, né? Maridos que envergonham, humilham suas esposas, não querem saber dos seus filhos, né? E a gente vê que o Senhor honra mulheres que se posicionam, também, que se colocam diante como Damares falou, né? Que se posicionam, que não importa rótulo, não importa o que as pessoas digam, né? Mas o Senhor está ali honrando. Basta que a mulher se posicione, busque o eterno, ore, clame e veja que a única saída é o Senhor. É o Senhor. Importante, ela abriu mão, gente, nas mandrágoras, ela não estava querendo só uma noite com ele, não é isso? Ela sabia que o símbolo daquilo, que para nós não é, mas para elas havia um símbolo muito forte nessa planta e ela estava dando essa chance para a irmã dela. Houve uma renúncia dela, houve um crescimento e ela esperou em Deus. Ela não foi na força do braço. Isso faz toda a diferença. Amém. Amém. E agora a gente vai passar para encerrar mesmo, que a gente tem que encerrar. Vamos encerrar. A gente queria falar mais, né? Porque a gente fala muito. Mas a gente vai falar sobre a parte messiânica, a era messiânica, né? E já vai fazer um fechamento. O que significa essas duas irmãs, né? A gente tem um apontamento muito tremendo aqui. Na verdade, todas as matriarcas, a gente vai olhar uma descendente delas. Quando a gente fala, porque elas estavam vindo para a construção da redenção, a vinda do Machia, através delas. E elas todas vão apontar para uma descendente que é Miriam, que é Maria, né? Que gera de fato Machia. Mas quando a gente vê Léa e Raquel, falando sobre Léa, que a gente está aqui primeiro, ela era mãe de Judá. Foi mãe de Judá, que gerou reis e que é a ancestralidade de Yeshua, o Machia, né?
E a gente vai ver que ela tinha essa característica de sofredora, sensível. E a gente vai ver essa primeira vinda de Yeshua como um servo sofredor, que se entrega, né? Então a gente vê essas características de sofredor em Leá, né? Com o seu filho, né? Yosef, essas características que a gente vai ver na primeira vinda de Yeshua. Esse apontamento, né, que a gente vê, vai contrastar então com quando a gente fala sobre Raquel, que já vem com uma outra característica, vamos dizer assim, um termo hoje moderno, empoderada, né, que vem mãe de Yosef, que faz menção ao Mashiach. Yosef faz menção a alguém poderoso de governo, que é a segunda vinda de Mashiach, né? Então a gente vê esse apontamento e vemos a convergência dessas duas mulheres, da história delas e esse apontamento messiânico das duas em Yeshua, né, lá na frente com Maria, que vai gerar Yeshua. Amém. Amém. É isso, meninas. Tudo isso que todos esses estudos, todos esses episódios, esses preparos, né, que toda a equipe do Chá com Torá, gente, vocês não sabem a luta. Olha, tá chovendo. Tá chovendo. Vocês devem ouvir aí alguns áudios aí de uns trovões, de umas chuvas. Mas a gente está aqui. Traz segurança para nós. Segurança, exatamente. De quem Adonai é. Exato. E a gente, e como que a gente se espelha nessas mulheres, né? São mulheres que a gente precisa se espelhar, e não em outras mulheres que a gente vê aí no mundo, enfim, né? Porque fala muito de empoderamento, muito de força, essas coisas todas, mas são nessas mulheres que você e eu precisamos nos espelhar. Nós nos espelhamos. Nessas Amém? Camadas de dores, né? Camadas de dores, exato. Exatamente. Mas a gente vai superando a cada dia, como Leá superou todos os dias, né? Amém. Independente de todo o sofrimento, de toda a humilhação que ela passou. Exatamente. Foi honrada. Continue perseverando e confiando no eterno, porque nós seremos honrados e você será honrada. Amém. Amém? Amém. Então, shalom, shalom. Até o próximo episódio e último, que era Raquel. Até shalom, lá. Até shalom, lá. Shalom. Shalom. Leah, forgive me. I know I made you feel unseen. You smiled and turned away. You've been hiding. I thought I heard you crying. I should have seen it in your eyes. A daughter